Bom dia a todos. São 9 horas. Existindo quórum, declaro aberta a 6ª sessão ordinária do Pleno. Ordem do dia. Discussão e aprovação de atas. Tendo em vista a distribuição antecipada, coloco em discussão e votação a ata da 5ª sessão ordinária do Pleno e a ata da 2ª especial do Pleno. Em discussão, declaro aprovadas as atas da 5ª sessão ordinária do Pleno e a ata da 2ª sessão especial do Pleno. Julgamento de processos. Processo CEI número 3046/2017, assunto monitoramento de auditoria operacional, órgão Prefeitura Municipal de Rorainópolis, responsáveis Adilson Soares de Almeida, Regiane Barbosa Silveira Almeida, Leandro Pereira da Silva, Cristiane Ferreira de Lima, relator, conselheiro Manuel Dantas Dias. Indago ao procurador de contas se quer fazer uso da palavra ou requerer vista dos autos. Com a palavra o relator para ler a parte dispositiva do voto. Vou ler a ementa, senhora presidente. Ementa: monitoramento de auditoria operacional, de avaliação dos serviços de atenção básica prestados em unidades básicas de saúde do município de Rorainópolis, em decorrência das deliberações constantes dos acórdãos TCE Pleno número 005/2015 e 029/2016. Intempestividade do 2º e 3º relatório de monitoramento, implementação parcial das ações, prazo de até 120 dias para implementação das deliberações contidas no acordo 005, multa aos responsáveis, encaminhamentos outros. Em discussão, em votação, conselheiro Brito. Voto com o relator. Conselheiro Célio. Com o relator. Conselheiro Netão. Com o relator, excelente. Declaro vencedor o voto do relator à unanimidade. Declaro aprovado o projeto que constituirá o Acórdão 08/2009 TCE Pleno. Item 2. Processo CEI número 5602/2018. Assunto consulta. Órgão Prefeitura Municipal de Normandia. Consulente Vicente Adolfo Brasil. Relator conselheiro Joaquim Pinto Souto Maior Neto. Indago ao procurador de contas se quer fazer uso da palavra ou requerer vista dos autos. Com a palavra o relator para a leitura da parte dispositiva do voto. Ementa, consulta. Prefeitura Municipal de Normandia, atendimento dos requisitos legais, conhecimento, mérito, possibilidade de aplicação dos recursos provenientes do salário de educação em programas suplementares de alimentação e de educação básica. Impossibilidade de que eventual aplicação do salário de educação para custeio de programas suplementares de alimentação da educação básica seja computado no limite de 25% a ser aplicado em despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino. Resposta em tese. Fundamentação, inciso 4 do artigo 284 do Regimento Interno do Tribunal de Contas. Já terminei. Em discussão. Em votação, conselheiro Brito. Com o relator, senhora presidente. Conselheiro Célio. Conselheiro Dantas. Com o relator. Declaro aprovado o voto do relator à unanimidade, que constituirá a decisão normativa 02/2009 TCE Pleno.
processo SEI número 1908/2019, assunto agravo de instrumento, órgão Secretaria Municipal de Educação e Cultura, SMEC, decisão cautelar proferida nos autos do processo 60564/2019, agravante Marcela Medeiros Queiroz Franco, relator o conselheiro Célio Vanderlei. Antes de passar a palavra para o Ministério Público para saber se deseja fazer sustentação oral, devo informar que a procuradora do município, a agravante, doutora Marcela Medeiros Queiroz Franco, que é usada a palavra para fazer alguns esclarecimentos. Como na nossa lei permite a sustentação oral por parte do interessado, então com a palavra a doutora Marcela. Ok. Bom dia, excelentíssima senhora presidente, senhores conselheiros. Muito bom dia representante do Ministério Público de Contas, senhores. O município de Boa Vista pediu essa exceção para fazer alguns breves esclarecimentos sobre esse processo das salas provisórias, que foi dada cautelar inicialmente no processo, em razão da necessidade e da urgência dessa solução do problema. Hoje o município, no exercício de 2019, nós iniciamos as aulas do ensino fundamental público com um déficit de vagas em razão do expressivo aumento de alunos imigrantes na nossa rede, né? Desde 2013 desde 2014 não havíamos déficit de vagas, e esse ano nós estamos com esse problema, e partiu do Ministério da Educação a sugestão para que a gente adotasse nesse ano de 2019 um sistema de salas provisórias que pudessem ser colocadas nas escolas onde tem maior demanda, para que pudéssemos atender a demanda da imigração. Só para você ter uma ideia, em junho de 2018, de junho de 2018 para 2019, nós tivemos um acréscimo de mais de 1.500 alunos somente oriundos da imigração. E nós estamos, aliado a isso, estamos experimentando uma novidade no município, que em razão da qualidade do ensino, nós temos tido em média 500 alunos por ano migrando da rede privada para a rede pública de ensino municipal. Isso também auxiliou que houvesse essa demanda de vagas. E apesar de todo o planejamento, apesar de termos inaugurado 33 unidades escolares nos últimos 6 anos, ainda temos esse problema. E não fosse o boom de acréscimo de vagas em razão da imigração, hoje nós não viveríamos esse problema. Várias atitudes no início do ano foram tomadas de modo a minimizar essa questão, esse déficit, mas ainda estamos com essa necessidade. Então, o Ministério da Educação, em uma das visitas que esteve aqui no ano passado, em junho, mais precisamente em razão da imigração, nos orientou que propuséssemos um complemento de Fundeb através de convênios do PAR, para que pudéssemos, então, construir essas salas, que elas demoram apenas 60 dias para serem instaladas. Elas são feitas com a base de containers, mas totalmente equipadas, com um projeto bem moderno e bem seguro em termos de questão, como vimos no Rio de Janeiro, não temos essa possibilidade de acontecer. Ela tem anti-chamas, antiacústico, isolamento térmico também. E foi feito então um pregão eletrônico para que pudéssemos ter até 50 módulos para serem instalados nas escolas. Inicialmente o MEC aprovou que fossem instalados 25 e assinamos os convênios para esses 25 módulos, mas dentro desses 25 também módulos de banheiro.
para que nós pudéssemos instalar em 11 escolas municipais. Houve uma ventilação na imprensa no início do ano em razão dessas salas provisórias que estariam sendo instalados containers nas escolas, e essa notícia correu, né, na cidade, e aí originou então uma representação, e que o conselheiro Célio Vanderlei achou por bem, então naquele momento, sem ainda ter tido a oportunidade de ouvir o município, ter concedido a tutela. O julgamento, na verdade, o relatório que enseja a medida cautelar, né, da auditoria, ele apresenta as seguintes questões: que o projeto básico seria deficiente, que haveria indício de sobrepreço, que no caso estava tendo, na verdade, desídia administrativa, e que havia ausência de parcelamento do objeto. O projeto básico, ele apesar de ser, aparentemente ser obra de engenharia, ele é um projeto básico perfeitamente cabível num registro de preços, num pregão eletrônico, em razão da perfeita especificação do objeto no edital. Nós sustentamos no agravo de instrumento todos os elementos constantes do processo que bem definem o projeto básico e suprem essa argumentação de que o projeto teria sido deficiente. A questão do sobrepreço também ela fica afastada quando nós realizamos o cotejo analítico entre os editais que foram utilizados como parâmetro para a auditoria e o edital licitado, onde verificamos que os itens que estão sendo licitados aqui em Boa Vista, eles são itens bem mais complexos, mais modernos, e que possuem mais equipamentos e maior nível de detalhamento dos itens constantes nas salas, e que isso sim seja então a diferença de preço, e que não se trata meramente de um container que se compra cru, e aí vai, como a gente compra, poderíamos comprar um container até que se utilizam para depósito de obras, e aí realizar uma adaptação nele. Assim seria certamente mais barato. Mas no caso dos autos, nós realizamos um pregão para que se comprassem essas salas, que são um projeto já utilizado em algumas cidades, onde esse container bruto ele é totalmente modificado e adaptado para proporcionar comodidade, conforto e segurança às pessoas que vão utilizá-lo. Os banheiros também, eles são bem diferentes dos banheiros que estavam nas outras atas. Esses banheiros que estarão sendo utilizados aqui possuem seis privadas, né, 6 vasos sanitários, 3 lavatórios, bem diferente do modelo utilizado nos pregões paradigmas. A desídia administrativa foi sustentada no processo como sendo, em razão de que a migração já é um evento que estamos experimentando há 3 anos, e que então não permitiria à administração dizer que agora, nesse momento, é urgente a aquisição das salas provisórias. No entanto, o município vem trazendo no agravo de instrumento elementos que afastam isso, porque o problema da imigração ele se agravou sobremaneira para a educação a partir de 2018. Em junho de 2018 foi quando nós experimentamos realmente um crescimento desenfreado de procuras de vagas de escola. E esse fenômeno ele tem desafiado ao planejamento, porque nós não temos uma média de pessoas que entram, e dentro dessas pessoas, qual é a média que busca a escola? Também no segundo semestre de 2018, a União se comprometeu em acelerar e intensificar o processo de interiorização dessas pessoas para o Brasil. Então, se o município buscasse a alternativa de construir escolas ou salas de aula de alvenaria para atender essa demanda, nós poderíamos criar uma estrutura ociosa para o futuro, e também não temos o tempo necessário para isso.
com a modalidade nessas salas provisórias de containers, como demora apenas 60 dias para instalar, nós podemos e podemos crescer até 50, então nós temos uma margem para o ano de 2019 que podemos crescer ou até mudar esses módulos para outros locais onde há necessidade, porque eles são facilmente alterados de local. E a ausência do parcelamento do objeto é que, em razão todos os itens constantes no pregão eletrônico, eles dependem entre si e são específicos de instalação. Então, se houvesse a licitação sido parcelada, poderíamos ter o risco de uma empresa que vier participar da licitação de uma parte dela não conseguir executar tecnicamente como a outra empresa que executou a outra parte, digamos assim, se houvéssemos parcelado efetivamente o objeto. Então, conselheiros, apenas com esses breves esclarecimentos, assim, o município hoje realmente temos muita urgência em aplicação dessa solução das salas provisórias e, em razão disso, nós pleiteamos aqui a suspensão da medida cautelar para que nós possamos, então, dar andamento no processo, que ele está paralisado, até porque a proposta de preço está em vias de já ter o vencimento de 90 dias que ela foi emitida. Obrigada. Eu indago aos nobres pares se querem fazer algum questionamento à representante da Prefeitura, a procuradora do município. Então, não havendo quem queira fazer, eu agradeço a participação de Vossa Excelência na sessão. E indago ao procurador de contas se quer fazer algum esclarecimento. Com a palavra o relator, a leitura da parte dispositiva da decisão. Senhora Presidente, eu vou fazer um resumo do voto, especificamente, até porque todos os colegas têm aí para que a gente seja, porque o voto é um pouco extenso. É um relatório designado com os termos de decisão cautelar que suspendeu os efeitos do contrato 073/2019 em razão de indícios de irregularidade constatados no processo licitatório 336/2018, referente ao pregão eletrônico número 192/2018, ante a prática de indícios de sobrepreço, cesseamento de competição, o município, por meio da Procuradoria-Geral, interpôs agravo, traduzindo em síntese o que segue. Que o recurso para fazer face à despesa para aquisição do objeto do pregão eletrônico são federais repassados pelo FNDE, após a assinatura de termo de compromisso do plano de ação articulada PAR. Neste caso, a competência para exercício do controle externo é do TCU e não do TCE. Esse tem sido o entendimento dos nossos tribunais. Esse é um dos questionamentos que ele faz. Que o projeto de engenharia e arquitetura mencionado pela equipe técnica do TCE serão necessários para a fase de instalação, devendo observar que o objeto do certame é tão somente a aquisição de módulos que são, após adquirido e instalado pela Prefeitura de Boa Vista. Quanto à questão do sobrepreço, o preço contratado pela Secretaria Municipal de Educação, após 2 anos e 5 meses, temos o valor do módulo sala de aula R$ 76.530, onde, grosseiramente falando, cada um custou à administração o preço de R$ 38.266,50. E o módulo do banheiro, esse totalmente equipado com 6 divisórias, 6 vasos, lavatórios, conforme o projeto, no termo da referência, no valor de 51.699. Outro dado que não foi considerado no presente levantamento deste tribunal foi o fator frete e transporte. É sabido
da dificuldade de produção de vários produtos e matéria-prima na região. Os elevados custos de frete terminam aumentando os valores dos produtos. As principais celeiras constantes dos autos são competência desta Corte para fiscalizar recursos empregados na aquisição da container e suposto sobrepreço. Pois bem, quanto à competência fiscalizatória deste tribunal, o contrato número 73/2019 da Secretaria Municipal de Educação e Cultura informa que a cláusula 8ª, quais as fontes de recursos serão utilizadas para fazer frente a essa aquisição. O convênio do FNDE com 2.256.000 e o recurso próprio de 67.225. Portanto, não há espaço para dúvida que esta Corte é, sim, competente para atuar na fiscalização da aplicação dos recursos oriundos dos cofres do município, ainda que o montante seja consideravelmente baixo, correspondendo a 2,89%. Sob o prisma, indago ao órgão instrutivo deste tribunal se é viável, a título de racionalização administrativa e economia processual, com a finalidade de evitar os custos da apuração seja superior ao valor do suposto dano ao erário, utilizando de todos os aparatos de controle externo quanto ao volume de recursos envolvidos. Então, o volume é significativamente pequeno, mas quando eu dei a cautelar, não levava só em consideração o sobrepreço. Uma das questões era a questão, principalmente, da falta de especificação dentro do projeto, entendeu, do que se tratava esses contêineres. Vencidas essas questões de competência, passo a análise dos demais itens questionados pela Controladoria de Infraestrutura deste tribunal, com o merecido destaque ao sobrepreço. Ao meu entender, requer uma atenção redobrada, principalmente porque estamos atuando sob o manto de uma decisão cautelar, que por força de sua natureza é alicerçada no Fórum Boniures e no Periculo Imóvel. A Procuradoria do Município alega que no contrato 73/2019 da Secretaria Municipal trata exclusivamente da aquisição de equipamento e não da edificação que os projetos elétrico e hidráulicos de implantação das fundações pertencem a uma outra fase, diferente da que se objetiva do objeto em questão. O controle externo, refutando tal afirmativa, mostrou-se perplexo com o preço somente de aquisição dos contêineres e bem menor, o que faz com que o sobrepreço seja mais elevado do que o da representação. Que o valor somente da aquisição do container standard de 40 pés, incluído o imposto, é de R$ 9.835,50. Ou seja, considerando que os valores licitados para o módulo de sala de aula, banheiro, foram de 51 e 76 mil, respectivamente, também que não foram apresentadas composição de preço para aquisição de contêiner da administração pública de forma clara, transparente, inequívoca, incluindo o custo de transporte e eventuais encargos, fica evidente o sobrepreço. Isso daqui é a oposição do controle externo. Já depois da manifestação da Prefeitura? Sim, já depois da manifestação da Prefeitura. À primeira vista, parece ter razão a Controladoria, mas projetando maior atenção aos fatos narrados e aos documentos que compõem os presentes autos, a conclusão que chegamos é diferente da do nosso controle externo. Inicialmente, cabe um esclarecimento acerca das características dos contêineres tipo DRI. Este tipo de contêiner é utilizado para carga em geral, todo fechado, possuindo apenas 2 portas traseiras para carga e descarga, sem qualquer tipo de isolamento, ou seja, ele sem revestimento acústico, sem nada. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura, por meio do agravo, informa que o contrato diz respeito exclusivamente à aquisição de contêiner, mas em nenhum momento disse que os contêineres seriam do tipo DRI, ou seja, desse que não tem, que usa para carga, conforme assevera o controle interno.
Me parece ter havido um equívoco por parte dos técnicos desta corte ao entenderem que os contêineres adquiridos seriam do tipo DRI, quando, na verdade, o produto adquirido pela Prefeitura são contêineres modificados, prontos para o uso em salas de aula, acrescentando ao dito, em linhas pretéritas, que o produto adquirido serão entregues em cada escola assentado de acordo com a planta dos imóveis, conforme previsão contratual, inclusive com a adaptação necessária para as suas instalações elétricas e sanitárias. Portanto, após a leitura dos dados dos processos, mais precisamente o termo de referência da proposta da empresa vencedora, constatei que a Prefeitura Municipal de Boa Vista não está adquirindo contêiner DRI, que são do tipo simples, sem revestimento térmico acústico, e que por isso o seu valor inicial é menor. Portanto, mostra descabido o parâmetro utilizado do controle externo na cotação constante do EP 223.641 para afirmar a ocorrência de sobrepreço de 425%. Ultrapassada essa questão, resta saber conhecer qual o produto a Prefeitura está realmente comprando, para aí sim traçarmos um comparativo dos valores cotados no EP 223.648, a exemplo do que se faz do controle externo. Para a sala de aula, a planilha descrita no anexo do contrato 73 vem com as seguintes informações: conjunto de 2 módulos de contêineres com forração termoacústica total, medindo 6 metros de comprimento por 4,88 de largura e 2,80 de altura, perfazendo-se uma área aproximadamente de 29 metros quadrados, por um valor de 76 mil. Considerando para que uma sala de aula serão necessários 2 contêineres, esse valor deve ser dividido em 2, ou seja, cada contêiner custará realmente aos cofres a quantia de R$ 38.266,50. Assistindo a razão do agravante que enfrenta o arguido pelo controle externo, que afirma tratar-se apenas de um contêiner pelo valor de 76 mil. A proposta detalhada da empresa Pertec acrescenta dados ao produto tais como: paredes externas são constituídas por 2 chapas de lâmina externa de aço texturizadas em cada a quente conforme normas vigentes. Entre as 2 chapas injeta-se a alta pressão uma espuma de poliuretano autoextintora de densidade 3940, entendeu? Portas e janelas, as portas medindo 2,10 por 90, as janelas de 90 por 1,20, são de correr com barra de proteção vertical, vidro de 4 mm de espessura, abertura de ar-condicionado tipo split para tampa, fechadura, em especial a mesmo material das portas e paredes. Instalação elétrica do tipo pré-fabricada, exposta em canaleta de PVC, que são do tipo autoextintora, realizadas segundo as normas vigentes, tensão prevista de 120 a 220, tomada de são do tipo 3 pinos, devidamente identificada. O corpo instrutivo utilizou como comparativo para a cotação feita junto à empresa do grupo IRS, entendeu? Isso aqui já foi nós fazendo uma pesquisa de preço, entendeu? Do IRS, com sede na cidade de Santos de São Paulo, que vende contêiner de 40 pés, largura 2,44, altura 2,59, comprimento 12 metros, modificado com banheiro pelo valor de 38 mil. Apesar de se tratar de objetos diferentes entre si, o que impede uma comparação exata, ainda assim alguns pontos podem ser aclarados, quais seja a área total praticamente a mesma, cerca de 30 metros. A diferença de valor entre os 2 tipos de contêiner ficou em torno de R$ 260. Somente isso, o fato de que o preço praticado pelo grupo IRS não considera a entrega em Boa Vista, ou seja, nesse valor não está incluso o gasto com frete, e no outro está incluso o gasto com frete, entendeu? Até a nossa capital. Essa informação foi obtida em resposta ao e-mail endereçado ao grupo IRS por este conselheiro. Portanto, salvo outro entendimento, dou-me por convencido quanto ao item 2, o módulo de sala de aula, anexo 1, termo de referência, não há o que se falar de sobrepreço. Quanto ao item 1, o módulo do banheiro,
no qual a planilha descritiva anexo do contrato 73 vem com as seguintes características, com as mesmas características que eu falei anterior da sala de aula. Termoacústico, total, instalação elétrica, hidráulica, esquadrias, padrão, acabamento, entendeu? De 6 metros por 42,44 de largura, 2,80 de altura, está fazendo 13 metros quadrados, por um valor de 51 mil. Mais uma vez, recorro à proposta detalhada da empresa Pentec, vencedora do certame, para descrever ainda sinteticamente o produto. Na realidade, é a mesma característica das paredes anterior. Sobre o presente item do controle externo, não carreou aos autos nenhum orçamento que referisse exclusivamente à banheira. Este cômodo sempre foi cotado como um apêndice dos outros aposentos, como, por exemplo, um quarto. Mas a busca de elementos para alicerçar a minha convicção ao decidir, busquei junto ao grupo IRS, por meio de e-mail, um orçamento que abrangesse item conforme licitado. Em resposta, obtive a seguinte informação: container de 3 vasos com 2 pias instalado com instalação elétrica e hidráulica, de 20 com revestimento, de 20 com revestimento sairia 25 mil, entendeu? De 40 com revestimento, 35 mil. No caso dele aqui está dando que é 51 mil. Ressalta que o orçamento acima refere-se a containers apenas com 3 vasos e 2 pias, ou seja, o conteúdo não é exatamente o mesmo daquele orçado do município, estando prejudicada a comparação em termos de exatidão. Mas apesar da diferença de algumas informações, pode ser extraída desses levantamentos a diferença de 26 mil entre o preço da Pretec, ou seja, a empresa que ganhou o orçado, e a do grupo IRS, contém de 20 com revestimento, 3 vasos e 2 pias, e por 25 mil. Deve ser diluído entre os vasos e pia a mais, porque teria 3 vasos a mais, entendeu? Uma pia a mais, entendeu? Ou seja, aumentando o tamanho dos banheiros, entendeu? E nesse caso, não está incluído o frete, entendeu? Que é das composições que mais encarece para o nosso estado. Todo o material utilizado para a sua instalação, e principalmente sobre o frete, que não está incluído no preço da IRS. Ainda sobre o frete, devo acrescentar que ao pesquisar nos blogs especializados em transformação de container, esse item aparece como um dos pontos de grande preocupação dos profissionais, uma vez que o preço médio para o quilômetro rodado com esse artefato, eles cobram R$4, o que pode impactar na sobremaneira no preço final. Assim, se considerar uma distância de Pernambuco até Boa Vista, entendeu? Estaria 22 mil só o frete, que na realidade não corresponde à nossa realidade. Em razão de todo o exposto, considero o precedente um agravo, ocasião em que retrato-me da decisão cautelar exarada nos autos da representação 6 e submeto a este voto ao crivo dos nobres pais, uma vez que precipitada a decisão recebeu o referendo deste tribunal. Determino o contínuo prosseguimento da instrução do processo da representação. É como voto. Vou consignar 10 minutinhos para que o controle externo se manifeste. Ele pediu a palavra para se manifestar. Obrigado, conselheira. Aproveitar aqui para cumprimentar a doutora Marcela, né, que esteve aqui conosco, o conselheiro relator também e toda a sua equipe que fizeram um diligente trabalho na condução desse voto. Eu tenho alguns esclarecimentos a trazer. De fato, o controle externo teve conhecimento da contratação a partir da mídia e de alguns outros instrumentos de monitoramento que nós temos implantados no tribunal e trouxe essa representação para o plenário decidir, com uma proposta de uma decisão cautelar fundada em alguns indícios de irregularidade, né, consistente num projeto básico deficiente, foram apontados indícios de sobrepreço, ausência de parcelamento do objeto e desídia da administração. A princípio, sobre o projeto deficiente, eu acho que é um dos que precisam ser esclarecidos.
não fica claro no projeto que é questionado a composição dos custos que foram adotados na cotação utilizada pela Prefeitura de Boa Vista, no caso pela Secretaria Municipal. Quando você observa o custo final dos módulos que serão adquiridos, não exatamente containers, né? Porque tratam-se de módulos, cada módulo, por exemplo, o módulo sala de aula, são 2 containers, o módulo de banheiro, 1 container. Né? Então, quando você observa o preço final do módulo de sala de aula, você chega a um valor de metro quadrado de R$ 2.600. Um metro quadrado de R$ 2.600. Quando você observa o banheiro, os módulos de banheiro, você chega a um metro quadrado de R$ 3.700. E aí você busca essa composição dos preços que levaram a essa cotação. Não estou falando ainda da proposta vencedora, estou falando ainda da cotação somente, né? E aí você não tem essa composição. Por exemplo, você não sabe ali quanto que é só da aquisição do container, que é um dos componentes desse custo, quanto que tem de mobilização, quanto que vai ter de revestimento de parede, quanto vai ter de revestimento de piso, pintura interna, pintura externa, instalação elétrica, instalação hidráulica. Sem contar que esses valores que eu acabo de trazer são valores somente da aquisição do módulo. O projeto de instalação desses módulos, ou seja, as fundações que irão recebê-los nas escolas, a conexão com o sistema sanitário de esgotos, a conexão com o sistema elétrico, com o sistema hidráulico, essas conexões, toda essa adaptação e instalação, ela não está constante, como foi bem esclarecido nos autos pela própria Prefeitura. Ela não está contemplada nesses valores que eu acabo de falar, R$ 2.700 para a sala de aula e R$ 2.600, né, e R$ 3.700 para banheiro. Então esse é um aspecto que chamou a atenção, a ausência dessa composição. Lá nessa composição, de fato, pode estar inserida, por exemplo, o frete também, que eu não mencionei aqui, e tantas outras providências necessárias para que a sala de aula se torne habitável. Por exemplo, não fica claro se essas salas são climatizadas, ou se ainda haverá necessidade de climatização posterior, né? Então não estaria inserido nesse... adaptada para você colocar para fazer a adaptação posterior, né? Então semelhante às fundações e as outras, né? Essa é a questão do projeto básico deficiente, e aí isso leva a esse apontamento de um sobrepreço. Ora, se a planilha não vem adequadamente demonstrada, o controle tem que se servir de alguma outra fonte de informação, e as fontes de informações foram essas levantadas, né? Elas de fato elas não conseguem se cercar dos mesmos elementos que foram utilizados pelas cotações, uma vez que os elementos que foram utilizados pelas cotações não foram claramente como é que se diz, demonstrados, e aí realmente gera essa comparação com um percentual muito elevado de sobrepreço. Veja bem que trata-se ainda de um indício. Nesse sentido, acompanhado dos demais indícios de ausência de parcelamento e desídia administrativa, o tribunal entendeu naquele momento, cautelarmente, suspender os atos decorrentes do processo, de empenhos e demais atos, né? E aí a Prefeitura, diligentemente, agravou a decisão do tribunal e veio combatendo esses posicionamentos que foram colocados, mas abriu uma preliminar da incompetência do tribunal com relação ao processamento e julgamento da questão, alegando, né, tratar-se de verba proveniente do Fundo Nacional de Educação. O que já ficou demonstrado, o conselheiro demonstrou muito bem que há presença de recursos próprios. O projeto básico também deixa claro que há presença de recursos próprios, aliás, prosseguindo aqui, serão recursos provenientes de convênio do Fundeb. Fundeb é recurso próprio, né? Não complementação não, mas o Fundeb é recurso próprio. E se houver necessidade de aquisição de quantitativos excedentes, até mesmo recurso próprio, assim que conseguir o projeto básico. Eu só gostaria de chamar a atenção
que no presente momento a Prefeitura já inicia o projeto com a aquisição de 25 módulos de sala de aula e 8 módulos de banheiro. Isso é metade do que é previsto na ata de registro de preço. Nós estamos falando de 50%. Para esse 50%, o FNDE garantiu através do que ele chama de transferência automática, não se trata de um convênio, trata-se de transferência automática por meio de um termo de compromisso, de 2 milhões e 200 aproximadamente de reais, os quais vão ser transferidos, pelo menos é o que consta nos autos, 50% agora no início e 50% dos 2 milhões e 200 com a entrega das 25 salas de aula, né? E aí, para isso, a Prefeitura consignou, além dos 2 milhões e 200, empenhou também 67 mil reais de recursos próprios. E aí, de fato, você faz uma análise, 67 mil reais, um valor um pouco aquém, talvez não atraísse a competência do Tribunal de Contas, mas observemos que ainda temos nessa planilha de composição aqui ainda a ser discutida a possibilidade de contratação, e eu imagino que pelo cenário migratório, né, e a quantidade de alunos que se espera, observou-se aqui que só em 2019 são 3.500 alunos, o quadro é muito claro, em 2018 foram 2.000 alunos, né? Então, assim, acredita-se que os outros 50% ainda não cobertos por recursos do FNDE, certamente precisarão ser contratados. E aí, nesse cenário, possivelmente serão contratados com recursos próprios, enfim, porque uma vez que o certame assim autoriza, foi a fonte de recursos consignada. Então, gostaria de chamar a atenção também para esse aspecto, né? Essa foi a preliminar aberta, mas de qualquer forma o conselheiro mesmo já bem demonstrou que a competência do tribunal está assegurada, né? E aí, com relação ao projeto básico, a Agravante vem trazendo que a princípio não se trata de uma obra, ou serviço de engenharia. Na verdade, assim, de certa forma a gente diverge nesse entendimento, uma vez que o termo de compromisso celebrado pela Prefeitura vem trazendo que trata-se de um serviço de engenharia, né? A gente está falando aqui de aquisição de salas de aula, né? Então, embora seja numa modalidade diversa da tradicional, que seria a construção de sala de aula em concreto, mas a gente verifica que é um módulo que vai compor toda uma unidades que precisam ser habitadas por alunos, e me parece ter plenamente semelhança com uma obra ou um serviço de engenharia. E nesse sentido haveria necessidade de se seguir minimamente as composições de custos que são exigidas para esse tipo de certame, né? Só prosseguir aqui as minhas anotações. Então com base nesses critérios aqui que eu quero colocar os passos, né, os apontamentos que foram apresentados pelo controle externo até o presente momento. E aí, nesse sentido, é que permanece a preocupação, né, no tocante ao sobrepreço, quando você faz essa comparação que nós fizemos com a construção tradicional, em que o metro quadrado de uma unidade construída, né, uma construção de uma unidade de metro quadrado, uma sala de aula construída comum, gira em torno de R$ 1.400, e a gente estaria falando de R$ 2.600 para a sala de aula e R$ 3.700 para a banheiro. São esses apontamentos aí que eu gostaria de trazer, conselheiro. Então, feito esse esclarecimento pelo nosso órgão técnico aqui do tribunal, eu passo a discussão ao plenário. Os nobres pares estão com a palavra. Para discutir, senhor presidente, eu gostaria apenas de levantar uma questão. O conselheiro Célio, que é o autor da medida cautelar e que também aqui, de forma nobre, rever a medida, ele se preocupou essencialmente com a educação. Eu não estou entrando ainda no mérito da decisão, mas pelo fumus boni iuris e o perigo in mora, ou seja, a fumaça do bom direito e o perigo da demora, essa cautelar veio a calhar.
no sentido de que a Prefeitura trouxe aqui para essa Corte, a tempo, todos esses argumentos que não estavam presentes de início, na peça inicial que antecedeu a cautelar. Portanto, esses contêineres, que apesar de que depois que se instala, se transforma em módulos, como disse aqui o controle externo, não deixa de ser contêineres. E nós temos notícias recentes que esses contêineres no Rio de Janeiro, conselheiro Célio, das UPPs, tiveram problemas seríssimos. E aqui eu não estou comparando, doutora Marcela, a administração pública longe de mim. Esses contêineres foram utilizados no Rio também, e há pouco teve um grande problema aí em treinamentos, como alojamento em treinamentos de um grande time de futebol. E me parece que está virando modismo. E nós estamos num estado ainda que tem suas construções todas na horizontal, que temos muito terreno, e a doutora Marcela levantou aqui uma questão interessante, um argumento forte, que é a questão da migração. É verdade, essa migração tem trazido problemas para todas as esferas, municipal, estadual, federal, mas agora a gente já pode sim ter em conta recursos, enfim, para que a gente não consiga estar aqui nessa casa julgando peças em que contêineres sirva para sala de aulas, né, no nosso município. E a educação é um direito fundamental do cidadão brasileiro, e não é apenas porque a contrapartida do município, o recurso do município seja pequeno, que essa casa não tem que se manifestar. Emendas parlamentares impositivas agora foi votado em PEC que serão todas destinadas a municípios, a estados, e aí seria o que? Só o Tribunal de Contas da União, e a contrapartida do município, se for pequeno, do estado. Cabe sim a essa casa, independente do valor, sobretudo num direito fundamental do cidadão brasileiro, é necessário. Então, o conselheiro Célio, parabenizo pela decisão, e também, como o Nobre já refez essa cautelar, aguardo o momento adequado para a votação. Obrigado, senhor presidente. Na verdade, eu queria fazer só um esclarecimento em relação ao sobrepreço. Quando eu me ative à pesquisa do sobrepreço, em relação à container, eu não fiz o sobrepreço de comparação entre o metro construído de alvenaria e o metro